Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aqui à nossa programação da semana, conversando aqui, debatendo e falando de diversos assuntos que são, né, de interesse da esquerda e de interesse aí também dos trabalhadores. Então, né, acho que o Mesa de Debates tem que tratar, conversar aqui, né, mesmo aí com as minhas posições, né, minhas particulares, é a questão do Congresso do PSOL, né, que a Marina corrige, né, que eu acho que, se eu não me engano, ou agosto ou setembro. Então eu chamei aqui a Marina, né, para da Resistência, vamos conversar aqui com várias do pessoal até chegar no Congresso, para falar um pouco aí, né, quais são as perspectivas, qual o que está momento importante aí do pessoal. Então, Marina, para aqueles que ainda não te conhecem, né, por favor, fale um pouquinho aí de você. Tá legal, obrigada, Guilherme, pessoal que acompanha aí o Mesa de Debates, né? É... Não, primeiro assim, eu sou Marina Sassi, né? Sou presidente do pessoal aqui de São José dos Campos e faço parte da direção estadual de São Paulo, né? Além disso, a gente atua aí nos diferentes movimentos. Eu sou metalúrgica, faço parte da direção do sindicato dos metalúrgicos daqui de São José dos Campos e região. Também atuo no movimento feminista via Resistência Feminista, que é um coletivo que a gente faz parte, né? E a gente vai se metendo aí também nas diferentes lutas que tem, apoiando e tudo mais, né? Hoje eu estou muito envolvida também com o processo de abertura do primeiro armazém do campo aqui do Vale do Paraíba, que a gente vai fazer junto com a nossa sede, ali na rua Maurício Diamante, número 99. Então, fala um pouquinho do processo dessas lutas, porque eu acho que não falam só exatamente de mim, fala um pouco também do que é o PSOL, o perfil de um partido, né, que é um partido muito conectado com as lutas de forma mais geral, né. E a gente, como você disse, está entrando agora num período congressual. O Congresso, de maneira geral, é um período muito importante, onde é feita as principais disputas políticas sobre quais são os rumos que o partido deve tomar, né? Então, acho que a gente vai entrar nesse tema aí ao longo da entrevista. E um processo também de democracia interna, né? Onde a gente tem uma ampla participação do conjunto do nosso partido pelo Brasil inteiro. Né? Então, os filiados participam ativamente, debatem as teses, debatem as posições políticas que estão em disputa e decide, através de uma maioria, o que a gente vai fazer. Né? Então, o Congresso ele conta com algumas etapas. Tem as etapas municipais, né, que são feitas nas cidades e tudo mais. Dali são tirados delegados para o Congresso Estadual, e do Congresso Estadual é tirado delegados para o Congresso Nacional. A perspectiva nossa é fazer todo esse processo e concluir ele em setembro. Né? Então, de 29 de julho até dia 3 de setembro, ocorrem as plenárias municipais, né? E aqui no Vale do Paraíba não é diferente. Então, a gente tem marcada em São José dos Campos, uma para o dia 12, uma para o dia 26, e aí temos outras cidades também, né? Jacareí, Caçapava, Taubaté, Guará, Pindamonhangaba, enfim, uma lista bastante extensa de cidades aqui no Vale do Paraíba que vão participar desse processo que eu acabei de descrever. Maravilha, Marina. E primeiramente, quais são as perspectivas aí da resistência, né, para o Congresso do PSOL? O que a resistência espera aí desse processo aí que o partido está passando? Bom, primeiro que assim, o que é a resistência, né? A resistência é uma que a gente chama de uma corrente, um agrupamento político dentro do próprio partido. O pessoal ele tem essa característica, né? É um partido de correntes, um partido, algumas pessoas chamam de tendências, né? De organizações internas. E eu faço parte da resistência, que é uma dessas correntes, uma dessas organizações. E a gente teve posições políticas, acho que não só de agora, desde principalmente 2018 e tudo mais, que eu acho que se mostraram bastante corretas na realidade, né? Então, em 2018 tinha todo um debate sobre a entrada ou não do MTST dentro do partido, né?
E aí, acho que tanto a figura do Boulos como candidato a presidente em 2018, como depois também nas eleições municipais de São Paulo, e a projeção, o crescimento que o PSOL teve nesse último período com isso, acho que foi muito importante, né? Então, em relação à questão de organização interna, temos isso como um exemplo, mas tivemos várias polêmicas políticas, né? Então, por exemplo, se ele deveria defender ou não a liberdade do Lula quando ele foi preso, né, através da Lava Jato, o próprio caráter da Lava Jato, né, a decisão da tática eleitoral do ano passado, né, que foi a primeira vez que o pessoal não teve um candidato próprio no primeiro turno, e a gente defendeu que a gente fizesse campanha para o Lula desde o primeiro turno, porque isso ir para um segundo turno poderia fortalecer o Bolsonaro, né? Então foram várias polêmicas que se deram ao longo dos anos, que a gente teve posicionamentos que no final acabaram conseguindo uma maioria dentro do partido, e eu acho que se mostraram muito corretas, inclusive isso se expressa dentro do crescimento do próprio partido, né? Eu acho que a gente conseguiu projetar o PSOL como o segundo partido da esquerda hoje, né, atrás do PT, que o PT tem um lastro, enfim, bastante histórico aí, que eu acho que é bastante difícil. Acho que a tarefa da esquerda é pensar como superar, né? Mas tirando o PT, acredito que o pessoal conseguiu se localizar como o principal partido de esquerda, né? Tanto em tamanho quanto em importância política. E acho que isso é um saldo muito valoroso que a gente tem que, primeiro, valorizar, né, fazer esse balanço do que foi, e eu acho que pensar um pouco nas tarefas que estão colocadas para o próximo período. E isso é, na verdade, o fundamental. Hoje, a gente faz parte daquele setor que acredita que, mesmo tendo conseguido uma grande vitória no ano passado, que foi derrotar eleitoralmente o Bolsonaro, que não foi qualquer coisa, a gente se jogou com unhas e dentes, fomos para a rua fazer muita campanha para derrotar o Bolsonaro, conseguimos, graças a Deus, apesar de a gente ter conseguido essa grande vitória, uma derrota, como é que eu vou dizer assim, definitiva da extrema-direita, não só do Bolsonaro, mas do bolsonarismo como movimento de rua, ele só vai se dar com muita mobilização, com participação ativa da classe trabalhadora e tudo mais. Né? Então, a gente acredita que a tarefa de derrotar a extrema-direita ainda está colocada como um desafio para a classe trabalhadora, especialmente aqui no estado de São Paulo. Porque o Tarcísio, ele é não só um aliado do Bolsonaro, foi um aliado do Bolsonaro, ministro e tudo mais, mas eu acho que ele se coloca como um rearticulador do bolsonarismo. Né? Eu acho que isso tem uma importância nacional e coloca o nosso estado como um ponto que a gente tem que ter bastante atenção em relação a esse tema. Né? Então, a gente segue colocando a derrota da extrema-direita como a principal tarefa da classe trabalhadora. Eu acho que isso segue sendo uma necessidade. Obviamente é diferente, né, diante do governo Lula e tudo mais. Então, assim, por conta desse cenário, a gente não se coloca como oposição ao governo Lula. Né? A gente é base do governo, a gente apoia as medidas progressivas, né? Mas a gente vai questionar também quando tiver algum problema, né? Como foi o caso do arcabouço fiscal, que a gente votou contrário e tudo mais. Mas identificar qual que é o nosso papel na conjuntura hoje é muito importante, porque existem setores da esquerda que acreditam que a gente tem que fazer oposição ao governo Lula, oposição de esquerda. Eu acho que essa é uma visão equivocada, porque não interpreta da maneira correta, na minha opinião, qual que é a correlação de forças dentro da classe trabalhadora e na sociedade hoje. Né? Então, acredito que a principal polêmica do Congresso do PSOL tem a ver justamente com isso, como localizar a esquerda radical, a esquerda combativa, diante do cenário hoje. Né? E nós da resistência temos uma visão que é essa que eu acabei de defender aqui. Marina, é interessante que você coloca no final, né? Porque eu sou uma das pessoas que acho que é preciso ter uma posição de esquerda, né, em relação ao governo Lula, né? Hoje que, né, infelizmente não tem, mas assim o que deveria estar posto. Você não acha que, né, com o próprio arcabouço fiscal, a gente até conversou isso, pessoal, né? Implementação do arcabouço fiscal. Você não acha que seria ter mostrar para a classe trabalhadora que existe uma alternativa à esquerda do PT, porque senão os setores da classe vão se frustrar com o atual governo, né? E vão caindo de novo, novamente, no colo da direita e do bolsonarismo. Então, você não tá na hora de construir uma oposição de esquerda, né? Queria que você dialogasse um pouco mais com essa posição, né?
que você falou que eu particularmente acredito que tá na hora, né, de ter uma ala esquerda em relação ao PT. Não, primeiro que assim, o PSOL ele tem um programa próprio, né? Parte desse programa foi incorporado no programa de governo do governo Lula, uma parte não foi incorporado, né? Nós somos um partido diferente e como eu falei, eu acho que é que tem um perfil não só de apresentação de um programa para a sociedade, mas tem uma disputa na sociedade através das lutas para que esse programa se concretize. Né? Então a nossa principal diferenciação vai estar nas lutas cotidianas, estando lado a lado com a classe trabalhadora nas campanhas salariais sindicais, estando lado a lado em defesa dos seus direitos, de forma mais geral, quando tiver manifestações que peguem temas que sejam relevantes para a classe trabalhadora. Mas acho que a resposta para a sua pergunta você mesmo já colocou, né, que tem a ver com a correlação de forças dentro da sociedade hoje. Né? Hoje, a principal força capaz de capitalizar os erros do petismo e do lulismo de forma geral é a extrema-direita. E aí, quando a gente vai falar em disputa da sociedade, a gente precisa falar de disputa de massa. A gente está falando de ativista, de vanguarda, de organizações políticas, de movimentos sociais, porque eu acho que esses setores têm uma nitidez bastante clara de quais os limites e quais as vantagens de um governo Lula. Mas eu estou falando da grande massa, certo? De um setor que votou no Bolsonaro, se arrependeu, acabou votando no Lula, né? De um setor que não está conectado com a política no dia a dia. Né, e eu acho que a gente se colocar hoje como oposição ao governo Lula para a grande massa aparece, na verdade, como um fortalecimento da extrema-direita. Né? Esse é o grande problema. Então, eu acho que às vezes essa polêmica se traduz, na verdade, com uma pergunta que algumas pessoas colocam. A gente quer que o governo Lula dê certo ou não? Essa é uma pergunta que eu faço, inclusive, né? Para entender um pouco o raciocínio de quem defende que a gente tem que ser oposição de esquerda. A gente quer que o governo Lula dê certo ou não? Né? Eu acredito que o governo Lula, não é que o Lula esteja em disputa por um projeto revolucionário, isso eu não acho, acho que o Lula tem uma nitidez bastante clara do que tem um projeto reformista e tudo mais. Mas a gente elegeu durante a eleição um programa que, como eu falei, não é um programa do PSOL, foi um programa intermediário ali que a gente conseguiu encontrar, mas um programa que está sendo disputado na sociedade. É isso que eu digo de disputa, não é que o Lula está em disputa, mas esse programa está em disputa. Né? Porque tem muita gente na rua defendendo que esse é um programa muito radical e a gente tem que ir para a direita. Então, a gente tem a tarefa de mobilizar a nossa classe, a gente tem a tarefa de conscientizar, né? Mas eu acho que hoje a melhor forma de se localizar dentro desse processo é, como eu falei, tendo uma postura independente em relação ao governo. A gente vai se subordinar à política do governo atual, não vamos apoiar integralmente, mas a gente vai apoiar as medidas progressivas. É muito importante, né? Então, a reforma tributária teve várias limitações, eu acho que poderia ter avançado muito mais. Né? Mas é interessante ou não para a classe, né? Você tirar impostos de itens da cesta básica e tudo mais, né? Ou mesmo quando, por exemplo, o governo Lula vai lá para a França falar no meio da Europa que os responsáveis pela crise climática não são os países subdesenvolvidos, mas justamente os países europeus, os países imperialistas. Né? Esse é um discurso que ajuda na disputa da sociedade ou que atrapalha hoje. Muitas vezes são discursos que ajudam, né? Então, acho que para essa disputa que está colocada na sociedade hoje, essa localização é mais vantajosa. Mas o que significa ter independência política? Significa que, diante de erros, a gente não vai se calar também. Né? Então, vamos questionar, sim, o problema do marco temporal, por exemplo, né, que enfraqueceu aí o ministério, inclusive, da Sônia Guajajara, que está lá pela PIB, né, Associação dos Povos Indígenas do Brasil e tudo mais. Vamos questionar tudo isso. Né? Agora, a grande massa da sociedade tá mais descontente ou está mais interessado que esse programa de governo seja aplicado? Né? Qual que é a demanda do grosso da classe trabalhadora? Né? Então, acho que eu acho um pouco, como que eu vou dizer assim, simplista dizer, nós temos um outro projeto, vamos ser oposição de esquerda e aí vai dar tudo, aí a gente vai crescer e vai ser a alternativa à extrema-direita que está colocada hoje. Eu acho que é muito mais complexo que isso. Entende? Então, entender corretamente qual que é a correlação de forças é muito importante. Isso sem falar das características do Vale do Paraíba especificamente. Porque, né, se for falar do Vale do Paraíba, a gente teria perdido a eleição.
O Bolsonaro ganhou aqui, né? Então, quando você vai... Eu sou da Embraer, né? Não sei, eu falei, sou metalúrgica, não sei se sou da Embraer. Então, você pega ali o peão, né? Como que ele enxerga esse governo? O que ele acha? No geral, a consciência da classe trabalhadora ainda tem muitos elementos reacionários, conservadores, e que dialogam muito mais com a extrema-direita. Fazer essa disputa pela base é fundamental. E eu acho que passa por aí. Então, essa pergunta que você fez, né, na sua resposta anterior, Marina, em relação ao atual governo, o que significa o governo dar certo? Você torce para o governo dar certo, né? O que significa isso, né? O governo hoje, né, gere o capitalismo, né? Então, assim, o que você quer dizer com isso? Não, o que eu quero dizer, assim, primeiro que, do ponto de vista de estratégia para a sociedade, não tenho acordo com o PT de forma geral, nem com o projeto do Lula. Como você falou, eu sou da resistência, né, que é uma corrente interna, e a gente se considera socialista, né? Tem uma perspectiva de construção de uma revolução brasileira, né, para realmente suprir todas as demandas da classe trabalhadora. Eu acho que isso é uma coisa que tem bastante convicção, mas eu acho que é uma tarefa colocada para algumas gerações, tá? Apesar de eu ser uma socialista convicta, espero estar errada, mas não acredito que a minha geração vai ser uma geração que vai ver a revolução. Se vier um grande ascenso, se a gente tiver essa perspectiva, vamos se jogar com tudo para isso. Mas, se você for falar com qualquer pessoa na rua sobre esse tema, a pessoa vai te tirar como maluca, certo? Isso não é o que eu gostaria, isso é a realidade. Então, a gente precisa ter uma defesa da nossa estratégia. Então, assim, defender a estratégia de uma revolução socialista significa construir um partido revolucionário. Então, é impossível você ser revolucionário sem estar organizado, sem ter um partido conspirativo contra a burguesia, sem ter uma estratégia que seja baseada em princípios bastante sólidos. Então, a gente tem essa atuação, né, de construção da nossa organização, estudando marxismo, estudando nossa estratégia, mas é interessante a gente entender que isso precisa dialogar com a realidade, precisa dialogar com a realidade que a gente tem. E hoje, na prática, dizer que o governo Lula precisa dar certo é dizer que ele não tem que sofrer um impeachment, o PT não pode sofrer um impeachment como aconteceu com o golpe da Dilma, porque isso trouxe consequências nefastas para a classe trabalhadora. Isso não significa defender o PT, significa defender a nossa classe. Dizer que o governo Lula precisa dar certo significa que a gente defende, sim, que o programa que foi apresentado nas eleições sejam cumpridos, porque existe uma resistência do Centrão, existe uma resistência da extrema-direita dentro do Congresso, e existem diferenças ideológicas sobre como deve ser gerido o Estado no próximo período, em relação ao Executivo, que é o próprio Lula, e em relação ao que é o Congresso Nacional e o Senado. Então, na prática, o que eu estou dizendo que eu acredito que o governo Lula precisa dar certo é que a gente precisa melhorar a correlação de forças e o programa que foi apresentado nas eleições precisa ser implementado. É isso que eu quero dizer. Sim, e Marina, você fala aí de tarefas, né, pro pessoal, né? Qual que seriam as tarefas? As tarefas colocadas para o pessoal, é isso? Você me perguntou? Desculpa que cortou um pouco. Bom, do ponto de vista político, eu acho que a primeira, Isso, eu isso, acabei, eu acho que do ponto de vista político, acabei descrevendo um pouco, né, nas falas anteriores. Eu acho que segue sendo derrotar a extrema-direita e o movimento bolsonarista, né, principalmente em São Paulo, e isso em São Paulo passa também por construir uma oposição ao governo Tarcísio, né, mas também a gente avançar num programa propositivo, né, que é onde o pessoal se insere, a gente tem um programa próprio, e constrói esse programa através das nossas setoriais, temos setoriais de mulheres, setorial ecossocialista. Então, fortalecer o movimento da classe trabalhadora nas suas mais diferentes pautas, né? Sindical, demandas também
dos setores minoritários, oprimidos e tudo mais, né? E para que a gente faça essa disputa ideológica dentro da sociedade que eu coloquei aqui, né? E eu acho que existem tarefas também que são internas ao partido, né? Então, por exemplo, em São Paulo, a gente tem todo um projeto de interiorização da nossa organização, né? O PT já foi prefeitura em várias cidades do nosso município, dos municípios do estado de São Paulo, mas nunca chegou nem perto, por exemplo, de conseguir um governo. Isso acontece porque eu acho que muitas vezes existe uma correlação de forças dentro da capital que é mais favorável para a esquerda, mas quanto mais para o interior você vai indo, mais a gente vê, enfim, é isso que eu falei, as ideias mais conservadoras com maior força, né? Então, eu acho que para a esquerda de conjunto, a gente coloca como uma tarefa do PSOL, mas penso que é uma tarefa da esquerda de conjunto, eu acho que a gente precisa criar mais lastro, né? A gente fala muito das periferias nas cidades, eu acho que esse é um grande desafio, sim, ter um pessoal mais popular, mais enraizado com a classe trabalhadora, mais favelado, né? Mais negro, mais feminino, mais tudo isso mais, mas também que tem um lastro maior no conjunto da sociedade, então isso se traduz também nos interiores, né? E eu destaco essa questão porque eu acho que reflete muito com os desafios colocados para nós no Vale do Paraíba, né? Eu acho que cidades maiores, muitas vezes a esquerda consegue se promover mais, ter espaços, recantos da esquerda, lugares onde a gente tem uma identidade muito grande, mas cidades menores isso é muito difícil. Então, esse projeto de interiorização é um projeto que está colocado, inclusive, foi uma questão aprovada no último período, né, que fosse criadas cidades polos, cidades sedes, né, que a gente pega algumas cidades que têm uma capacidade de influenciar outras de algumas regiões, né? Então, por exemplo, a gente tem um partido na capital, aqui no Vale do Paraíba, acho que São José dos Campos é uma cidade que tem esse perfil de conseguir dialogar ali com Jacareí, Caçapava, não sei o quê, então a gente tem a construção de uma sede aqui, que eu acho que potencializa bastante esse trabalho, né, e democratizar, né, o partido, fazer com que os filiados, as pessoas que participam, que são parte da nossa organização, tenham condição de atuar, de participar das decisões, de ser parte mesmo do cotidiano do partido, né. Então, um pessoal mais popular, democrático, e enraizado na classe, com seus mais diferentes perfis, eu acho que são alguns dos elementos fundamentais. Maravilha. Marina, falando aqui da região do Vale do Paraíba, né? Eu acho que eu já cheguei a falar para você outras vezes, né? Que eu penso que boa parte da esquerda, né? Hoje é uma crítica que eu tenho, passa meio que alheia, né? Aos processos de luta. Por exemplo, teve né, a mobilização contra o novo ensino médio e boa parte da esquerda deu peso quase zero, né, nessas manifestações. Inclusive eu coloco, para falar que eu pego o pé de um ou do outro, coloco no saco todo mundo. Né? Eu queria saber um pouco aí de você, como que, se você concorda com essa análise e se sim, como que a gente reverte isso, né? Porque eu achei meio ruim por exemplo, um monte de estudante de ensino médio sozinho no apoio aí da esquerda joseense. Não, primeiro que eu acho que existem, quando a gente vai pensar um pouco sobre isso, a gente tem que pensar exatamente do que a gente está falando. A gente está falando de uma posição política da esquerda, que não quer se misturar com determinados movimentos, ou a gente está falando de uma falta de, como assim, vamos dizer, perna, muitas vezes para tocar processos, né? Eu acho que existem setores da esquerda que tem sim uma postura que eu acho que é pouco positiva, de distanciar dos movimentos, de procurar ter uma atuação puramente superestrutural e achar que com isso é possível disputar a sociedade, que eu acho que é uma visão totalmente diferente do que a gente defende, inclusive, está defendendo dentro do Congresso do Pessoal agora, né? Acho que tentei expressar um pouquinho sobre isso na minha fala. Eu acho que uma verdadeira democracia, uma verdadeira disputa da sociedade hoje passa por mobilizar classes trabalhadoras nos seus mais diferentes formatos. Desculpa, eu tô com essa tosse horrível. Então, acho que em relação a essa estratégia de alguns setores da esquerda, eu tenho essa crítica.
Mas acho que tem outras coisas que muitas vezes têm a ver com uma dificuldade de organização mesmo, né? Então, por exemplo, você está falando do novo ensino médio. Eu acho que a gente acabou de passar pelo Congresso da Uni, que foi um momento importante para a gente rearticular a juventude aqui no Vale do Paraíba, né? Pelo menos a Fronte, né, que é a parte da organização da juventude que faz parte da nossa organização e tudo mais, conseguiu tirar delegado em várias cidades. Então, acho que isso nos permite reorganizar o movimento estudantil, reorganizar não, mas talvez potencializar o que a gente tem de perna e tudo mais. Eu acredito que isso é bastante estratégico. Porque a esquerda no Vale do Paraíba acho que tem um perfil muito sindical, né, muito pouco, talvez até pelo fato de terem poucas universidades públicas de humanas, né, não sei se é uma cidade muito tecnológica, né, tem que ver exatamente quais são os elementos. Mas, enfim, eu acho que isso são coisas que essa mobilização, né, quando eu digo assim, trazer a classe e tudo mais, de forma ativa para a disputa da sociedade, eu acho que precisa ser um processo enraizado, né, um processo pela base. Eu não tenho acordo, por exemplo, com manifestações isoladas para marcar posição. Né? Então, muitas vezes tem um tema lá e algumas organizações chamam um ato, você vai lá, você só vai encontrar os mesmos dirigentes, as mesmas pessoas e nenhum lastro de fatos na sociedade. Né? Então, eu acredito que essas movimentações, quando a gente fala de colocar a classe trabalhadora de forma ativa na disputa da conjuntura, estou falando de fazer isso pelas bases, com enraizamento real. Né? Então, a gente teria que fazer uma análise mais específica de cada processo, acho que não é essa a ideia da live, né? Mas no caso do novo ensino médio, pelo menos do que parte de nós, assim, da resistência, do pessoal, a gente teve, sim, um posicionamento, né, no sentido de declarar nossa posição, questionar quais são os principais elementos e tudo mais, mas eu acho que falta um pouco de articulação pela base, e a gente está construindo esse processo, que eu acho que é bastante importante. Sim, mas, ô Marina, nesse caso, não seria o fato da gente fazer a famosa disputa política, né? Ir nessas manifestações e fazer a disputa política? Sim, eu acho que existem diversas formas de fazer disputa política, né? Eu acho que a disputa política ela não se dá só nas manifestações. Eu nem sei exatamente qual, desculpa, tá, Guilherme? Eu nem sei exatamente qual manifestação você está falando. Estou falando de forma mais geral mesmo, né? Mas muitas vezes eu acho que é uma visão um pouco inocente, assim, setores da esquerda acham que fazer a disputa política significa só pegar um megafone e ficar falando muitas vezes sozinho na Praça Afonso Pena. Eu acho que a disputa política ela se dá no cotidiano, se dá pelas bases, se dá dentro das escolas, se dá através da propaganda, né? Então, muitas pessoas subestimam o papel da internet, né? Mas quando você tem um editorial que explica melhor a sua posição, que nos permite dialogar de forma mais profunda em determinado tema, isso também é disputa política, né? Obviamente, quando existem manifestações, se é possível, é interessante as organizações políticas participarem também, principalmente manifestações espontâneas e tudo mais. Tem exemplo também das enfermeiras, né? Em relação ao piso da enfermagem. Tem vários exemplos nesse sentido, né? Eu acho que participar dessa disputa, quando possível, nas manifestações é interessante, mas esse é um dos aspectos, né? Eu acho que existem vários outros que precisam ser levados em consideração também. Beleza, Marina. Conversando ainda sobre né, o que você falou, né, em relação a ter uma oposição ao Tarcísio, né? Como que se daria isso, né, primeiramente, né? Visto que setores que falam que é oposição, né, ao Tarcísio, como o próprio PT, vota no aumento do salário dele, né, como fez a Bebel, né, Maria Isabel de Noronha, e, né, vota no candidato aí do PL para a Câmara para a Lesp, né? Como que, né, formar essa oposição de esquerda ao Tarcísio, Marino? Não, eu acho que esses exemplos que você deu são exemplos bastante ruins do que não deve ser feito, né? Eu acho que o pessoal tem uma bancada na Lesp. Hoje a gente cresceu, né? Estamos com 5 mandatos. É pouco diante da tarefa colocada na realidade, mas é muito perto do que a gente tinha, né? E a gente acredita que tem tido uma postura sem falsa modéstia, que eu acho que a gente não deve ser autoproclamatório, mas também não deve negar quando existem acertos, né? Mas tem tido uma postura exemplar nesse sentido, né? De questionar mesmo a fundo
os projetos de privatização, acho que é um absurdo o que quer ser feito com a Sabesp, acho que é um absurdo o que acontece na segurança pública, em questão de dias, né, alguns meses, um aumento da letalidade policial de quase 9%, 8 e pouco, né, é questão de violência doméstica, violência em relação a mulheres, tudo isso são dados da realidade que mostram que a coisa não está fácil, né, então ter uma posição contundente, questionar todos esses problemas políticos e não avançar em negociações na superestrutura, eu acho que é fundamental, mas repito, essa oposição se dá também, acho que nunca é demais falar assim, se dá também pela organização nos locais de trabalho, nos territórios, pelas bases e tudo mais. Sem uma participação ativa da classe trabalhadora, não acredito que exista um movimento eficaz. Entendi. E Marina, ainda pegando nessa questão, né, uma das críticas que eu tenho, né, que eu acho que a resistência errou nesse processo, foi a questão das eleições da POSP, né? A gente fala que, né, a gente fala que o PT errou ao fazer esses acordos, mas a gente se alia, né, sindicalmente, né, com a mesma pessoa que fez esses erros da Alesp. Como que você vê essa questão, né, das eleições da POSP, né? Por que que não, para falar que eu só pego no pé, né, que não é nem essa a intenção da live, mas por que não tomar de exemplo, por exemplo, o Sindicato dos Metroviários de São Paulo, né, que a Camila Lisboa é presidente do sindicato e lá é formada uma chapa aí, de esquerda. Bom, porque a realidade da categoria metroviária é completamente diferente da realidade da categoria da educação, dos professores, né? Então, o que acontece nas escolas hoje, a gente passa pelo período de ataques, de violência, de uma série de coisas, é reflexo de um enraizamento de ideias conservadoras e reacionárias muito forte. As escolas são parte da disputa colocada na sociedade. Todas as disputas que a gente vê, né, entre bolsonaristas e esquerda, que estão colocadas muitas vezes nas ruas e tudo mais, se dão também dentro das escolas. E hoje, por incrível que pareça, com todas as contradições, tem muito professor, não sei nem o que dizer para ser respeitosa, mas muitos professores que têm isso, que tem um apoio aí ao Tarcísio, tem um apoio a um programa totalmente contrário a uma escola democrática, se de fato seja um espaço de produção de conhecimento, de um ensino questionador e tudo mais, né? Então, o Tarcísio foi eleito no estado de São Paulo, né? Então, acho que é muito ruim comparar uma aliança feita com o governo, né, para você conseguir a presidência da Câmara ou algo do tipo, com alianças feitas dentro da esquerda. Eu tenho diferenças profundas com os projetos e as táticas aplicadas pelo PT e pelas suas diferentes organizações, né, no caso do sindicato aí, tudo mais. Agora, é inegável que o PT é uma mobilização, é uma força de esquerda que disputa a sociedade. E a gente conseguir uma aliança mais ampla para conseguir fazer essa disputa dentro das escolas, dentro da categoria, é muito importante. Né? E assim, não foi uma aliança enfim, de um setor tradicional que sempre dirige o sindicato com nós da resistência. Foi uma aliança ampla, muito ampla. Isso se dá por um motivo na realidade. Uma aliança tão ampla não se dá porque, de repente, todo mundo virou pelego e desistiu de lutar. Uma aliança ampla como essa acontece porque existe motivo para isso acontecer. Né? E tudo bem, tiveram setores ali que foram contrários, montaram uma segunda chapa, né, de oposição e tudo mais, e que é um setor que, na minha opinião, vem se isolando da sociedade. É um setor que cada vez dialoga menos com a classe, que fala para si mesmo, sabe que as pessoas falam sempre de falar para dentro da bolha? É um setor incapaz de dialogar e, por consequência, disputar a sociedade hoje. E eu acho que esse é o equívoco. Né? Então, tem a ver essa diferença que você falou dos metroviários com a tática da POSP, tem a ver com essa realidade.
Eu peço desculpa também porque eu também tô com tosse, tá todo mundo meio gripado hoje, né? Só pra esclarecer, em nenhum momento eu falei aqui que a resistência é pelega ou qualquer coisa do tipo. Só coloquei a minha discordância em relação à questão da tática da POS. É, Marina, é, a gente tá falando aí de tarefas para agora, né? Mas eu acredito mesmo que seja um futuro mais distante, a gente precisa, né, avançar, né, na questão do socialismo, né? Na questão do debate de que uma nova sociedade é necessária. Se coloca aí que não é tarefa para nossa geração, né? Esse aí daria um outro debate. Eu particularmente eu concordo e, né, meio que discordo, mas o seguinte, como avançar nessa luta, né, do ponto de vista mais estratégico, né, não ficar só apenas no imediato, nas tarefas imediatas da conjuntura nacional. Não, primeiro, Guilherme, se eu me fiz entender de que você foi desrespeitoso, falou que a gente, enfim, teve uma postura pelega, não fez o que quis dizer. Eu coloquei justamente para tentar elucidar qual que foi o processo. Me perdoa se eu dei a entender outra coisa, tá? Agora, em relação à construção do socialismo, né? Eu acho que esse é um tema bastante pertinente, porque muitas vezes, baseado nesse discurso de que é uma tarefa para longe, né? Muitas pessoas acabam perdendo esse horizonte também revolucionário, né? Opa, acho que estamos aqui com um pequeno problema. E se você Marina, assim, não é você. exatamente que é uma tarefa para as pessoas. Tá me ouvindo? Eu tô. Se você puder repetir de novo, né? A parte que congelou. Não, o que eu disse assim é que eu acho que muito provavelmente a revolução ela não vai se dar ainda enquanto a nossa geração estiver viva. Isso, enfim, posso estar errada, mas é uma coisa que eu acredito, né? Mas não é que não seja uma tarefa nossa. Inclusive, para manter uma linha de continuidade e permitir que, no momento correto, exista uma organização revolucionária capaz de disputar a sociedade para esse projeto, essa construção precisa se dar no hoje. Né? Então, esse é um momento muito importante. A gente fala em duas tarefas principais, né, para os revolucionários, que é mobilizar as massas e construir o partido. Né? Então, um revolucionário ele sempre vai ter essa perspectiva de mobilizar as massas, construir a atuação nas ruas da classe trabalhadora, né, tudo mais. Então, mobilizar as pessoas, nunca ter uma estratégia somente de cúpula ou algo do tipo. E, juntamente com isso, é o que eu falei um pouco no comecinho da live, né? Ter uma perspectiva de construção individual. Caiu de novo, né? Tá me ouvindo? Tá. Então, primeira, mobilizar as massas, acredito que deu para ouvir falar um pouquinho sobre isso, né? E a segunda, construção do que a gente fala partido, mas construção de uma corrente, construção de um coletivo, né? A estratégia revolucionária é uma estratégia coletiva. Então, um militante revolucionário, ele até pode estar em uma determinada situação, acabou de romper com uma organização, está pensando para onde vai ou algo do tipo, mas um militante revolucionário, ele nunca pode ter uma estratégia independente, né, que muitas vezes as pessoas defendem, de atuação sozinho. Eu acho que a construção de uma organização coletiva que conspire contra o capital e que tenha essa estratégia, discutindo sempre os princípios, e a teoria marxista é fundamental. Né? Existem setores hoje dos movimentos que desprezam a teoria. E não existe, né, tem até essa frase, não existe prática revolucionária sem teoria revolucionária. O empirismo é parte das lutas que acabam surgindo de forma espontânea e tudo mais, mas uma organização que tem uma estratégia de transformação da sociedade precisa da teoria. Né? Então, ter a praxis, uma teoria conectada com a prática é fundamental. Esse desprezo que acontece de alguns setores hoje, eu acho que servem, na verdade,
é um desserviço para a classe trabalhadora, porque a teoria ela traz a experiência centenária da nossa classe, né? Sem a teoria a gente começa sempre do zero, né? Então a gente teve Comuna de Paris, a gente teve Revolução Russa, a gente teve atuação do movimento negro nos Estados Unidos, movimento negro no Brasil, e a teoria faz com que a gente se aproprie desse processo histórico e não parta do zero, vá sempre se desenvolvendo. Então esse é um tema que eu considero bastante pertinente. E gostaria que você respondesse agora, né? Já que estamos no congresso do PSOL, né? O PSOL é um partido que é necessário, na sua opinião? Eu acredito que sim. O PSOL em si, ele não é um partido revolucionário, né, na minha opinião. É um partido que cumpre um papel fundamental na conjuntura hoje, um partido super progressista. Eu acho que lá, e pelo seu perfil, né, cabem dentro dele correntes revolucionárias e também correntes reformistas progressivas, né? E muita gente fala do reformismo como um negócio contra-revolucionário e tal, mas eu acho que existem reformas progressivas, e por mais que eu tenha uma estratégia diferente dessas correntes, eu respeito muito a sua atuação, e acredito que são correntes que cumprem um papel muito positivo na disputa da sociedade hoje, né? Então, de forma estratégica, eu não sei se o pessoal seria exatamente o partido da revolução. Com certeza, correntes que estão ali dentro, sim, né, seriam. Mas é um partido necessário e que disputa a sociedade justamente por conseguir disputar desprendimentos que vêm do lulismo, do petismo, por conseguir. Eu falei muito ao longo da live, né, a necessidade de disputar as categorias, as mobilizações e tudo mais. O pessoal ele tem uma capacidade de conseguir uma capilaridade, de dialogar com as lutas de forma mais geral, que eu acho que é sensacional, eu acho que é um dos patrimônios do pessoal. E ter essa capacidade, né, de ser uma referência para os lutadores é uma coisa difícil de conquistar, né, muito difícil de conquistar. Eu acho que muito em base a uma atuação correta que teve no último período, como uma referência e tudo mais. E que se você não tem uma organização que cumpra esse papel, muitas vezes essas lutas acabam se dispersando. E por você conseguir ser uma referência nas diferentes lutas, o pessoal ele consegue aglutinar dentro de si um programa que responda para a sociedade de conjunto. Né? Então, é principalmente por isso que eu acredito que ele é assim, um partido muito necessário nesse momento na realidade brasileira, e é por isso que eu construo com muita convicção, tanto a resistência que a corrente que eu faço parte, quanto o pessoal também. Maravilha. E Marina, eu queria que você fizesse aí uma avaliação, né, de como é a atuação aí dos parlamentares, né, do pessoal, né, se é positiva, se precisa avançar ou não, né? Inclusive citando aí o Guilherme Cortez, né, que um dia espero trazê-lo aqui no canal, e a Paula, né, que acho que são duas pessoas da Resistência. Sim, e eu acho que os parlamentares das mais diferentes esferas, né? Eu acho que a gente tem aí os nossos deputados federais que estão cumprindo um papel fundamental, a Sâmia, a Fernanda ali na CPI do MST, né? Enfim, trazer um debate para a realidade. Muitas vezes você vê a extrema-direita fazendo debates totalmente fora do que é a vida das pessoas, totalmente fora do que são os principais problemas que de fato a gente enfrenta, e esse pessoal tem tido uma atuação que sinceramente me dá muito orgulho na esfera federal, né? A gente vê muito através dos seus discursos. Na Alesp hoje, como eu falei, essa bancada que cresceu, que tem gente nova, como o Guilherme Cortez você acabou de citar, mas tem também a experiência de um Gianazzi da vida, que eu acho que está no começo ainda, né? O pessoal assumiu em março, a gente está em julho, então são, enfim, 3, 4 meses aí, que eu acho que já tem tido, a atuação dele já tem tido uma repercussão que traz mudanças na realidade. Acho que tenho muito orgulho do que eles estão fazendo ali, mas eu acho que quando a gente fala de parlamentares, a gente fala também, eu falei do processo de interiorização do partido, né, a gente fala também dos municípios, né, então, eu não acho que a nossa estratégia é uma estratégia eleitoral, mas a gente tem que ter essa perspectiva, né, de eleger também nos lugares menores. É muito importante eleger, eu acho que a gente vai fazer isso,
eleger a primeira cadeira do PSOL na Câmara daqui de São José dos Campos no ano que vem, né? Porque ter uma atuação também nos municípios significa você dar voz para, muitas vezes, demandas que não conseguem se expressar numa esfera mais ampla, né? Então, regularização do banhado, por exemplo. A gente tem o suporte aí, muitas vezes, de um deputado federal, né? Tem principalmente aí, diálogo com o movimento por moradia e tal, mas quem é de São José dos Campos sabe do que eu estou falando. O que é a disputa que se dá em torno do banhado, né? E você ter um representante municipal para fazer essa disputa é muito importante também, né? Para falar sobre o salário dos servidores que trabalham na prefeitura, das escolas municipais, né? De questões que muitas vezes estão no bairro da pessoa, né? Porque arcabouço fiscal, a gente votou contra o arcabouço fiscal, foi uma medida aprovada no governo que acho que foi equivocada. Então, o pessoal foi lá, questionou o arcabouço fiscal, falou isso vai ter consequências e tudo mais, mas muitas vezes o impacto do arcabouço fiscal ele vem em longo prazo, em médio prazo. Muitas vezes aquele senhorzinho que sai para trabalhar cedo, ele não está muito preocupado com o arcabouço fiscal, porque isso não bateu no bolso dele ainda. Mas ele vai estar preocupado com a escola do filho dele, vai estar preocupado com o postinho de saúde que está com vários problemas, né? Então, eu valorizo muito também essa esfera mais regional aqui, e acho que em São José dos Campos, talvez em outros locais do Vale do Paraíba, mas com certeza em São José dos Campos, a gente tem tido um trabalho sólido, capaz de nos permitir sonhar, digamos assim, né? E de conseguir essa primeira cadeira aqui na nossa região para o pessoal no ano que vem. Entendi. E o objetivo, né, a longo prazo é esse ou tem mais outros objetivos que a Resistência a São José tem, né, para a cidade? Eu acho que assim, o objetivo mais imediato esse é um dos objetivos. E, na verdade, conseguir os parlamentares não é um fim em si. Não é que a gente elege deputado para eleger deputado, que a gente elege deputado estadual para e que a gente quer eleger vereador porque isso é o fim. Na verdade, isso é um meio. Né? Acho que quando a gente consegue um mandato na esfera que seja, esses mandatos precisam estar a serviço das nossas demandas. Então, precisam estar a serviço das lutas que existem, essas lutas que eu falei, que pipocam, que existem em todo lugar. Porque a nossa classe sofre muito ataque o tempo inteiro. Né? Às vezes mais, às vezes menos, mas sempre sofre ataque e sempre reage, sempre existe resistência. E a gente precisa dar voz para esses processos. O problema não é que não acontece, o problema é que muitas vezes isso fica isolado. E eu acho que esses mandatos têm uma capacidade de projetar as lutas, dar visibilidade e fazer articulação com outras lutas que têm pautas em comum, sensacional. Então, é um dos objetivos, sim, a gente conquistar essa cadeira, mas para potencializar o nosso objetivo maior, que é o que eu falei, mobilizar as massas e construir uma organização revolucionária. Marina, você citou aí, né, os parlamentares no âmbito federal, né? Uma das coisas que eu me solidarizo com os parlamentares do PSOL e repudio é essa perseguição política, né, que a Samia Bonfim e outras, né, estão sofrendo, né? O que está sendo primeiramente discutido dentro do PSOL em solidariedade aos parlamentares e, né, o que pode ser tirado aí no Congresso para poder, né, defender o mandato delas e, né, se colocar contra a perseguição aí aos lutadores? Não, eu acho que toda essa questão tem muito a ver com a tarefa principal que eu coloquei para o partido e para a esquerda de conjunto, que é derrotar a extrema-direita. A CPI do MST é uma vergonha. É uma vergonha. Na verdade, aquilo ali tem o objetivo de tirar o foco dos principais problemas da sociedade e fazer com que os parlamentares de esquerda percam uma energia que poderia estar sendo colocada para elaborar projetos, para uma série de coisas, para defender os movimentos populares e tudo mais. E ficar naquela CPI maluca, né? Que não diz nada e tudo mais. Eu acho que isso se expressa também na LESP, né? A CPI das pessoas trans, chamando pessoas totalmente anticientíficas, que não tem nada para agregar em relação ao debate, né? E isso acontece porque é o perfil próprio da extrema-direita fazer isso, né? Fazer debates é isso, sem base científica, sem nada. Então, do ponto de vista político mais geral, tem a ver com isso, mas do ponto de vista da nossa segurança também.
tanto, né, as parlamentares, principalmente mulheres, que tem a ver com machismo, mas também existem processos locais. Você já deve ter acompanhado o dia 9 de julho aqui, ameaça de atentado aos esquerdistas da região, né? Então, esse movimento de extrema-direita, ele não tem só uma discussão política, ele tem também uma estratégia de extrema violência, e não de disputa de ideias, mas de métodos totalmente avessos aos nossos, né? Então, a gente vai, sim, recorrer ao Ministério Público, entrar com todas as ações dentro do próprio Estado, para tentar combater esses setores, né? E por isso que a gente fala tanto da necessidade de punir, não só esses elementos locais, mas punir o Bolsonaro. É por isso que a gente fala sem anistia, porque mostrar os crimes que essas pessoas cometeram é também preservar a nossa segurança, né? Então, eu acho que é isso. De forma geral, a gente precisa lutar contra a extrema-direita, desde as instâncias dentro do próprio Estado, mas nesse combate também mais ideológico, que eu acho que isso leva um pouquinho mais de tempo, mas que é essa ideologia reacionária que permite a gente, infelizmente, tá tendo que fazer esse tipo de discussão hoje. Eu sei que não tem nada a ver, né, sobre a nossa conversa, mas eu acho que você tocou num negócio de extrema importância. É, né, teve aí essas ameaças aqui, né, contra os esquerdistas, né, daqui da cidade, né, e inclusive como eu sou um órgão público, como eu sou um órgão de comunicação, né, eu também, assim como você tá meio que exposto. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte, né? Não vai ter resposta em relação a isso, porque eu achei que, né, todo mundo ficou meio calado, né? Podia ter se movimentar, fazer algo, mesmo que seja algo assim de vanguarda, né? Mas podia ter algo de resposta contra, né? Não, na verdade, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que tem sim. Não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece. Tiveram agora essas ameaças de atentado, mas no ano passado também a gente viu puxações nazistas na nossa região, né? E eu acho que quando a gente Ô, Mar, fala de. desculpa te interromper. Eu falei que eu acho que tem que ter respostas, sim, mas eu avalio que a gente não respondeu. Entendi. Então, eu acredito que a gente vem respondendo. Essa é talvez uma diferença que a gente tenha, né? Tem a ver com como responder isso, né? Eu acho que a gente responde com nossa atuação mais cotidiana e tudo mais, com essa disputa de sociedade. Porque é isso, não foi um caso isolado, foi um caso que não aconteceu exatamente a mesma coisa, mas eu acho que tiveram fatos de extrema relevância que aconteceram também e que, infelizmente, não foram punidos da maneira correta. Então, eu acho que isso dialoga com o sem anistia que eu falei, né, de forma mais global. Eu acho que colocar Bolsonaro inelegível é um avanço, mas é muito pouco. Na verdade, ele tinha que estar preso. Isso se expressa também aqui regionalmente. Então, a gente teve os acampamentos na frente do CTA. Ali tinha um monte de crime. Ali tinha um monte de veículo que era para ser multado que não foi. Ali era para ter tido uma investigação dos responsáveis por uma série de questões que não foi. Né? E a gente, quando vai falar de ataques antidemocráticos, né, a gente está falando mais disso que está acontecendo agora, né, de ataques violentos que saem da esfera de disputa ideológica, eu acho que a gente precisa fazer a mais ampla unidade em relação a isso. E a gente conseguiu fazer isso na nossa região, né? Tem como eu digo assim, uma aliança entre os 10 partidos progressistas aqui, que temos diferenças extremas, mas que temos acordo em relação a necessidade de fazer esse combate na sociedade, que se juntou, apesar das suas diferenças, para dar visibilidade para todos esses processos, né? Então, a gente fez isso em relação às pichações nazistas, e talvez em relação a isso você tenha razão, assim, demorou um pouco, isso foi no dia 9, né, então já fazem aí uns 10 dias mais ou menos, mas tem a ver com o calendário dessas pessoas, da gente entrar, assim, com uma ação no Ministério Público Federal, né, para promotoria aí de justiça criminal, para que a gente tenha uma investigação em relação a esse caso. Se tiver vontade política, a gente vai conseguir achar essa pessoa e colocar ela para ser julgada, se tiver vontade política, né? Ali foi uma manifestação em frente ao Parque Vicente Aranha, uma manifestação minúscula, pequena, de umas 30 pessoas ali, tem gravação, então se tiver uma investigação, a gente vai saber quem é. Né, mas para isso a gente precisa fazer essa disputa na sociedade. Eu não acho que seja o caso, por exemplo,
enfim, nesse caso de colocar uma manifestação, muitas vezes para colocar de novo, né, só os dirigentes da esquerda e tudo mais, para dar visibilidade para esse caso. Eu acho que nesse caso a gente precisa, de fato, de medidas imediatas. A disputa da sociedade ela vai se dar em relação a esse projeto. Né? Em relação ao caso específico, a gente precisa de resultados. É um pouco isso que eu penso. Para a gente terminar aqui a nossa live, né, eu gostaria que você falasse um pouco mais, né, o que é a resistência, né, e como que ela atua dentro e fora do pessoal. Liga o microfone, por favor. Aí fica difícil de entender com o microfone fechado, né? A resistência ela é um coletivo de pessoas que têm uma estratégia em comum, que se unem em torno de um programa e da política. Né? A nossa estratégia é uma estratégia de construção de uma outra sociedade, uma sociedade socialista. Para isso, a gente está ali, como é que eu vou dizer assim, fincado em princípios inegociáveis, que é a defesa da classe trabalhadora, a luta contra as opressões, a independência de classe, né? E também questões conjunturais mais imediatas, uma visão do Brasil hoje, né? Uma visão de quais as tarefas da esquerda, e para isso a gente se organiza em células, em núcleos, né? Então, que podem se organizar em torno a categorias, servidores, metalúrgicos, em torno a territórios, né, em torno ao banhado, por exemplo, em torno a pautas contra as opressões, mulheres, tudo mais. E através disso, de reuniões semanais, conspirativas, de autofinanciamento e tudo mais, fazer uma disputa para dentro da sociedade. Então é assim que a gente se organiza, a gente atua também dentro do PSOL, mas não se limita a isso, né? A gente tem uma visão de que, enfim, toda a nossa atuação passa por aí, mas não é só isso, né? Dentro do pessoal. Então, acho que é um pouco isso. Quem tiver interesse em conhecer, fazer uma experiência por dentro, pode nos procurar, a gente marca uma reunião, pensa um pouco na nossa atuação em conjunto, e a gente está sempre aberto aí a novos membros para a nossa organização. Então é isso, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista no Mesa de Debates. Quero aqui agradecer imensamente a participação da Marina. Né? Gostei aqui do nosso papo, né? Apesar de algumas discordâncias, mas acho que isso faz parte aí na construção da luta. Então eu passo novamente aí a bola para a Marina fazer suas considerações finais. Não, primeiro agradecer o convite, né? Acho que a mesa de debates tem cumprido um papel fundamental, cobrindo aí vários eventos bastante relevantes da nossa região. Então, agradecer o convite por poder falar um pouco desse processo aí dentro do PSOL. E dizer que a gente vai se encontrar na luta, né? Então, muitas vezes a gente tem divergências entre nós aqui, entre outros movimentos da esquerda, dentro do PSOL, como eu falei, mas acredito que a gente tem muito mais elementos de acordo do que desacordo, né? Então, quando fala na luta que a gente se encontra, é porque é justamente por isso, né? A gente vai debater aqui as nossas questões, eu acho que isso é saudável, mas tem uma atuação bastante delimitada e nítida em relação à sociedade, né? Na luta contra a burguesia, na luta contra a extrema-direita, na luta contra esses setores conservadores. Então, acho que a gente está no caminho certo e vamos seguir na luta. Então é isso aí, pessoal, né? Lembrando sempre aí para não se esquecer de se inscrever no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Agradecendo aqui novamente a Marina, você que nos acompanhou. Se inscreva no canal, compartilhe aí esse e outros vídeos nas redes sociais, né? Seja essa entrevista, programas, matérias, né? Vai lá e além disso, segue a gente no Facebook, Instagram e também no TikTok, né? As nossas redes sociais, onde aí temos aí os nossos materiais. E quem puder, colabore aqui com o nosso Pix 385 007 02800 CPF. É importante aí, né, a sua contribuição, né, de quem está assistindo,
porque, né, nesse segundo semestre temos algumas atividades aí para fazer e vamos precisar de dinheiro, né? E são atividades que vai sair caro aí pra gente. Então, quem puder ajudar a gente a cumprir essas atividades, agradecemos. E, né, contribua aí com o nosso padrinho, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Também uma outra plataforma de financiamento. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Um forte abraço aí a todo mundo